Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Carol Viel, cujo nome é Você Consegue Ouvir o Clamor? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens através da Palavra de Deus, que é a Bíblia. E qual que é o objetivo? É inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi a irmã Carol. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Então, eu quero pedir que ao término aqui do nosso vídeo, que é um vídeo bem simples, vocês se lembrem de compartilhar, né? Para que a palavra de Deus possa ir para outras pessoas e quem sabe onde ela pode chegar. Lembrando que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, irmãos, compartilhem, se inscrevam, acionem o sininho, façam aí suas considerações nos comentários, porque é importante, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, que tenhamos ouvidos de ouvir o clamor daquelas pessoas que precisam de Jesus. Que possamos também nos disponibilizar a sermos instrumentos em Tuas mãos. Ensina-nos essa lição, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Romanos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, falando para os irmãos lá de Roma. Diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Amém? Bom, então, como eu já havia dito, o texto chama-se Vocês Conseguem Ouvir o Clamor, e o versículo escolhido pela irmã Carol Viel é o 13, que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, Deus criou a gente para quê? Para adorá-lo e colocou no nosso coração esse desejo, né? Muitos de nós, às vezes, não sabemos o que falta, mas é esse desejo de louvar ao Senhor. Mas o que acontece? Com o pecado, a nossa visão sobre a adoração, ela ficou distorcida. E a gente passou a fabricar os nossos próprios ídolos, né? Então, a gente deixa de adorar ao Senhor para adorar filho, marido, casa, carro, emprego, tempo, enfim. Deixamos de orar a quem merece toda a honra e glória. Só que a questão que fica muito clara e evidente é que nenhum ídolo vai conseguir preencher o vazio do coração. Por quê? Porque o buraco que o pecado causa no coração da gente, ele tem o tamanho exato de Jesus Cristo. Só Jesus pode ocupar esse lugar. Então, o mundo precisa ouvir de Jesus, precisa ouvir sobre o nosso Salvador. Porque se não ouvir, como que vai poder adorá-lo, né? Como vai viver para a honra e glória do Senhor? O mundo precisa conhecer Jesus, porque senão não vai conseguir adorá-lo, porque não está salvo. O pecado ainda separa o mundo de Deus. A Bíblia diz o quê? Que aquele que invocar o nome de Deus, o nome do Senhor, será salvo. Mas só é possível até o Senhor e clamar por Ele quem acredita. Quem não acredita, quem não ouviu falar de Deus, não ouviu falar de Jesus, não sabe que o Espírito Santo existe, não pode clamar, né? E o processo, para que alguém ouça falar de Deus, vai envolver a gente, né? Envolver pessoas que sejam enviadas, e eu não estou falando lá para o campo, lá para a África, nada disso. Enviadas para pregar o evangelho em qualquer lugar que elas estiverem. Então, a gente precisa se preparar e precisa preparar pessoas para que elas fiquem disponíveis para pregar o evangelho. Para quê? Para que todo mundo possa crer, como a gente leu lá em Romanos 10, 17, né?
porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, a palavra de Deus. O interesse do nosso Pai é que a gente tenha pessoas para enviar para pregar o evangelho, e que nós também possamos ser esse tipo de pessoa. E a pergunta que não quer calar é: como você tem se preparado para isso? É importante, porque é uma responsabilidade nossa. Isso vai ser cobrado de nós. Qual é a sua atitude diante disso? Será que você não está se comovendo e está achando que ir na igreja, sentar lá no banco no domingo à noite, cantar, orar no domingo à noite, tá tudo resolvido? Não, meu irmão, não. É preciso ter uma conexão com Deus. Então, para estar apto a viver uma vida missionária, uma vida que fale das boas novas, uma vida que agrade a Deus, a gente precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor, mas tem que conhecer de forma, assim, muito profunda, muito completa, muito íntegra. Então, a dica é: viva com Deus e para a glória dele. Porque quem não sabe fazer, não sabe mandar, né? Como dizia minha mãe. Então, como é que você vai mandar uma mensagem das boas novas se você mesmo a despreza? O nosso manancial termina assim, ó: preguemos a palavra de Cristo, da qual o mundo tanto necessita. Agora eu vou terminar, deixando aqui o meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que você que consegue ouvir o clamor daqueles que não têm Jesus, para você, para mim, ó, o abraço, o acolhimento dá muito, dá mega certo. Quero também lembrar você do nosso versículo do ano, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino, né, com a frase do ano, escrita por Tozer, que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.